Nesta aula, nós iremos conhecer a DRE, vamos dar exemplos de DRE e vamos também fazer exercícios sobre DRE. Eu sou o professor Evandro Jardini e esta é mais uma aula da disciplina de Contabilidade do curso de Sistemas de Informação. Pessoal, então na aula passada nós comentamos sobre os regimes de competência, tudo bem? E agora nós iremos ver a DRE propriamente dita, tá? Então veja, essa daqui é a cara da DRE. Então a DRE ela é formada por seções, tudo bem? Então, em cada seção, eu tenho aqui os valores resultantes da subtração ou adição de operações que aconteceram na minha empresa, ok? E na última seção aqui embaixo eu tenho o resultado do exercício ou o resultado do mês, tá? Então aqui eu sei se a empresa teve lucro ou prejuízo naquele mês ou naquele ano ou no semestre, aí é de acordo com o que eu puxar no relatório, tá ok? Então a DRE, essa estrutura aqui é uma estrutura padrão dela, tá? Isso aqui tá definido em lei, na legislação do pertinente à DRE, e ela começa com a receita operacional bruta. O que é essa receita operacional bruta? Ou receita bruta, tá? Ela é a receita de vendas, tá? Então é a receita aqui, ó. Então tudo que eu vender, eu coloco no primeiro item. Tudo que eu vender de mercadoria, eu coloco aqui. Tudo que eu prestar serviço, eu coloco aqui. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, uma empresa que vende produtos, né, vende artigos de informática e também presta serviço. Então, aqui na receita bruta, operacional bruta, eu vou colocar o valor que eu recebi no mês, tá? Bem, logo em seguida dessa receita aqui, ó, eu vou deduzir os meus impostos. Então normalmente eu deduzo, o ICMS e o IPI, tá? Normalmente são esses dois aqui, tá? Pode ser o ISS, etc. Se por um acaso eu vendi um computador, por exemplo, só que o cliente me devolveu o computador, ele não quis ficar com o computador, ou qualquer mercadoria que seja, então as devoluções de venda eu também coloco aqui, ó, tá bom? Por quê? Porque eu vendi um computador por 5 mil reais, né? Então no meu mês eu vendi 100 mil reais, entre ele estava um computador de 5 mil. Se o meu cliente, o meu consumidor devolveu o computador, quer dizer, aqueles 100 mil, eu tenho que abater os 5 mil que voltou para mim. Então aqui que eu faço a devolução. Então eu vou tirar dos 100 mil, eu vou tirar os 5 mil da devolução, tá bom? Não se preocupe com os impostos na devolução, tá? Aí os cálculos ficam muito complicados, a gente não vai abordar isso, mas a princípio, dependendo, você também tem que diminuir o valor dos impostos, só que a gente não vai abordar isso. Então imagina o seguinte, se eu vendi 100 mil, teve uma devolução de mercadoria de 5 mil, eu vou abater daqui esses 5 mil, tá bom? Aí, feito isso, eu vou ter o que? Feito isso, eu vou ter a minha receita operacional líquida, tá bom? Então aqui
é o que eu devo para o governo, digamos assim. Na líquida eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o meu custo. Então os custos da mercadoria vendida ou custo para produzir algum bem que eu vendo, ou o custo do meu serviço. Então aqui eu vou tratar dos custos, tá? Então veja bem, custo está ligado à produção, custo está ligado a valores de valor de custo de mercadoria. Então, por exemplo, se eu vendo algo por 100 mil reais, eu não entrou 100 mil líquido para mim, eu tenho que tirar ali meu custo. Então, por exemplo, se eu paguei 60 mil de custo, eu vendi por 100 mil, quer dizer que o meu lucro aí nesse caso aí foi de 40 mil e não 100 mil, tá? E olha que eu não estou nem contando os impostos, tá? Mas um outro detalhe importante, quando eu trabalho com microempresa e pequena empresa que estão colocadas, que estão inscritas no Simples Nacional, então normalmente no Simples nós não teríamos essa parte aqui, ó, tá? Então normalmente no Simples nós não temos isso daqui. Por quê? Porque no Simples os impostos, eles já, assim, a alíquota do imposto já tá embutido no preço de venda, tá? Assim, tá embutido de tal maneira que você normalmente não consegue nem separar. Não, pessoal, esquece o que eu falei, esquece o que eu falei. No Simples também tem isso daqui, foi falha minha, tá bom? Foi falha minha, esquece o que eu falei, tá bom? Então, veja, então se eu vendo algo por 100 mil, mas eu paguei 60 mil de custo, quer dizer que o meu lucro foi de 40 mil, tá? E olha que eu tenho que deduzir também os impostos, mas a grosso modo, tá? Então se eu vendo por 100 mil, tenho um custo de 40 mil, então meu lucro foi 40 mil, tá ok, pessoal? Então é nesse momento aqui que eu vou abater o custo da minha mercadoria. Quando eu faço isso, eu chego onde? Eu chego no meu lucro bruto, ó, tá? Então aqui, ó, então esta parte aqui, até aqui, ó, eu estou falando de venda, de produção. Então aqui eu estou falando, né, eu estou falando de receita, e custo, tá bom? Ok. A partir de agora, então eu vendi. A partir de agora, com o que sobrou de tudo isso daqui, eu tenho que começar a abater as minhas despesas, ó. Então até aqui eu estou falando de despesas. Então até aqui eu estou falando de despesas, tá? Então até aqui, ó, eu estou falando de despesas, tá? E qual a diferença de despesa e lucro? Despesa e custo. Custo é aquilo que envolve o meu negócio. Custo é aquilo que envolve está diretamente ligado à venda, está diretamente ligado à produção, tá? Está diretamente ligado à prestação de serviço.
Então, tudo que eu gasto para poder prestar um serviço, tudo que eu gasto para poder vender, para poder produzir, são custos, tá? Agora, a partir desse ponto, nós temos as despesas operacionais. Então agora, pessoal, eu vou ter que valores relacionados com o dia a dia da minha empresa. Então eu tenho aqui, ó, a comissão dos vendedores. Eu tenho aqui, ó, propaganda. Eu tenho aqui, ó, água, luz, telefone, depreciação. Eu tenho aqui, ó, despesas operacionais, que nem se eu pago juros no banco. Então, quanto mais empregado eu tiver, quanto mais funcionário eu tiver, maior vai ser as minhas despesas. Entenderam? Então, as despesas após eu ter meu lucro bruto, tudo que eu colocar aqui dentro, eu tô assim inchando a empresa, tá? Então, a partir desse momento, assim, eu vou ter que vender muito para poder pagar a despesa. Então, por isso que se fala, eu preciso cortar despesa, tá? Porque despesas é aquilo que eu preciso para a empresa tocar, mas que não está ligado diretamente à venda, tá? Quando eu corto custo, então, por exemplo, quando eu corto custo, ó, eu cortei um custo aqui, por exemplo, vem aqui e cortei o custo. Se eu diminuo esse custo aqui, maior vai ser esse lucro, meu lucro bruto, maior vai ser esse lucro bruto, e aí eu posso ter mais despesa. Tá. Se meus custos são altos, menor vai ser o meu lucro bruto, e aqui eu vou ter que diminuir minhas despesas. Tá? Então vou ter que demitir funcionário, eu vou ter que, sabe, sei lá, fazer um plano menor de internet, mais barato. Então essa é a diferença de custo e despesa. Tá? Então por isso que é importante, as empresas falam assim, ó, eu tenho que comprar bem. Porque se eu comprar bem dos meus fornecedores, o meu custo dos meus produtos vão ser menores. E aí eu vou ter um lucro maior. Ou eu posso diminuir o meu preço de venda para poder ter um preço mais competitivo. Tá? Beleza. Feito isso daqui, aí eu posso ter um lucro ou prejuízo operacional. Se a despesa for maior que o meu lucro bruto, eu vou ter uma despesa operacional, um prejuízo. Se o meu lucro bruto for maior que as minhas despesas, eu vou ter um lucro operacional, tá bom? Então aqui nós chegamos ao lucro operacional, lucro ou prejuízo operacional. A partir de agora, pessoal, eu posso ter aqui despesas não operacionais e receitas não operacionais, que são despesas e receitas que não estão ligadas diretamente, né, às despesas operacionais, tá bom? Passado essa fase aqui, ó, vamos chegar ao resultado do exercício antes do imposto de renda, tá? Então aqui eu vou descontar meu imposto de renda. Eu vou descontar meu imposto de renda. Desconto aqui o meu imposto de renda e por fim eu vou ter o meu resultado líquido do exercício. Então essa tabela aqui, ó, ela é a tabela que, se você implementar num sistema e mostrar para, né, o seu cliente, digamos assim, ele vai saber exatamente o que entra e para onde está indo o dinheiro dele, tá? Para onde está indo o dinheiro. Então você pode ter uma empresa que tem uma despesa com muito funcionário, muitos benefícios, e o lucro dela bruto não está dando conta de acompanhar a quantidade da despesa. Tá? Então assim, o bom dessa DRE aqui, que ela mostra como é que está a saúde financeira da empresa, tá? E além do mais, a DRE ela sofre o impacto dos regimes de caixa e competência. Tá? O regime de caixa aqui daria um valor e o regime de competência daria outro valor. Tá?
que nós já explicamos na aula passada, no vídeo passado. Então, aqui eu estou falando mais ou menos o que é cada um daqueles itens, ó. Então, receita operacional bruta ou receita de vendas de serviço, entrada de dinheiro no caixa, né, ó, da empresa, inclui receitas de venda, prestação de serviço, recebimento de juros, royalties, dividendos, tá? Então, receita operacional bruta. Então, ó, essa primeira aqui, ó. Aí depois eu tenho os impostos, ó. Então eu tenho imposto, ó, ICMS, ISS, tá? E outros impostos. Eu tenho também aqui as devoluções de venda, tá bom? Feito isso, chegamos à receita líquida. Da receita líquida, eu vou tirar o meu custo de venda, ó. O custo de venda é um custo operacional correspondentes aos gastos incorridos, ó, na obtenção do item venda. Custo de produtos, assim temos. Tá? Se você vende, você vai ter um custo de mercadoria vendida. Tá? Então aqui inclui, ó, os valores pagos aos fornecedores, inclui frete, se teve frete para trazer aquela mercadoria para sua empresa, se você fez algum seguro da mercadoria. Então tudo que está relacionado à despesa para você poder vender algo tá aqui dentro, tá? Mas é algo com um produto, tá bom? Então se eu tenho uma carga uma carga valiosa, então eu vou pagar um seguro para ela, vou pagar uma escolta. Então essa mercadoria, suponha o seguinte: comprei essa mercadoria por 1.000. Para trazer até a minha empresa, eu paguei 200 de seguro e mais 100 de escolta. Então a mercadoria chegou para mim, não foi por 1.000, foi 1.000 mais 200 de seguro e mais 100 de escolta. Então a mercadoria custou para mim R$1.300. Entenderam? Não foi apenas 1.000. Tá? Aí eu tenho as despesas operacionais. As despesas operacionais são aqueles gastos, né, para manter a empresa, né, funcionando, independente da venda, tá bom? Então nós temos, ó, aluguel, água, energia, telefone, etc. Funcionários, tá aí, etc. Quanto maior as minhas despesas operacionais, menor vai ser meu lucro líquido lá no final. Despesas financeiras, são despesas com juros, multas, que envolve, né, banco, esse tipo de coisa, tá bom? Tá? Se eu importo e exporto, de repente as variações cambiais estão aqui, tá? Passado essas despesas, aí, caso eu tenha alguma receita com juros, por exemplo, de aplicação, eu vou acrescentar aí, tá bom? Positivamente. Aí eu tenho aqui, ó, o resultado antes do imposto de renda. Então do meu lucro até agora, abatido tudo, eu tenho meu resultado do imposto de renda e da minha CSLL. Lembrando que não é toda empresa que paga isso, tá? Essa CSLL. Legal. Feito isso, finalmente eu tenho o que sobrou. O que sobrou no meu caixa para mim, que é meu lucro mesmo, depois que eu passei por todo esse caminho aqui, ó, tá? Então, realmente não é fácil você chegar aqui no final, né, de forma positiva, tá? Não é fácil, realmente o negócio aqui é difícil chegar no final positivo, tá? Vai depender muito de como você negociou aqui a compra da mercadoria. Vai depender muito qual é a produtividade dos seus funcionários, né? Então, chegou no final. Beleza, chegou no final, é teu, é da empresa. Aí você pode comprar um caminhão, você pode comprar computadores, você pode pegar esse dinheiro para você, se você for o dono da empresa. Aí é teu esse dinheiro, tá bom? Uma empresa pequena, pessoal, eles não enxergam tudo isso daqui, tá? Porque uma empresa pequena
Normalmente o proprietário tem lá 1 ou 2 funcionários, 3. Dificilmente a pessoa faz uma DRE completa, né? Mas se for fazer, é assim, tá? Então, ó, a DRE ela pode ser usada tanto na análise horizontal quanto na análise vertical. É aquilo que nós já falamos lá no balanço patrimonial. Se eu estou fazendo algo na horizontal, quer dizer que eu estou comparando, por exemplo, a DRE. Ó, se eu estou fazendo aqui algo na horizontal, ó, eu estou aqui na horizontal, ó, eu estou comparando a variação da DRE de um ano para outro, tá? Horizontal. Qual foi a minha receita operacional líquida de X1 para X2, tá? E aí ia fazer aquelas contas que nós fizemos na aula retrasada, na aula de balanço patrimonial, de análise de balanço. Se eu estou comparando na vertical, se eu estou comparando aqui na vertical, ó, se eu estou comparando aqui na vertical, eu estou comparando entre itens, por exemplo, qual a porcentagem do... Por exemplo, eu posso comparar o seguinte, ó, qual a porcentagem das despesas operacionais, ó, em relação ao meu lucro bruto, tá, ó, em relação ao meu lucro bruto, né? Qual a porcentagem do meu lucro líquido em relação ao lucro bruto, sabe? Então eu consigo fazer essas comparações de forma vertical, comparando os itens do mesmo ano dentro da minha DRE, tá? Então aqui tem uns exercícios que eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, ó, de uma DRE, tá? Como é que eu calcularia uma DRE a partir de um conjunto de contas, tá? Se fosse pensar em sistemas de informação, cada lançamento desse daqui, ó, cada um desses daqui seria um contas a pagar ou a receber do meu sistema. Então, por exemplo, receita bruta, começaríamos aqui, ó, seria a receita operacional bruta, tá? Então essa daqui seria aqui, ó, aqui já começou na líquida, tá? Nesse caso aqui não teve receita bruta, tá? Ali teve. Então nós começaríamos aqui, tá? Ó, receita operacional bruta, receita bruta. Essa receita bruta aqui, ela viria de onde? Ela viria do total de vendas do mês, por exemplo, tá? Então o sistema faria um select lá, um select sum da parte de vendas e daria esse valor aqui. Então, na minha DRE, como é que eu começaria a montá-la? Eu teria a minha receita operacional bruta, né? Receita operacional bruta. Então eu teria o que dela? Eu teria 85 mil, né? Legal. Em cima dela eu teria o que? Eu tenho impostos aqui, ó, tem imposto, não, imposto de renda, aqui, imposto sobre as vendas, ó. Imposto sobre as vendas. Então eu teria aqui, ó, imposto sobre vendas, tá? Então seria o que? 11 mil reais, ó. E eu teria o que mais aqui? Devolução de vendas, ó. Eu teria também mais 2 mil reais, ó. Devolução de vendas. Tá? Então, a minha receita operacional líquida vai ser o que? Ó, esses daqui, ó, que tiver entre parênteses é negativo, tá bom? Então, esses daqui daria o que? Daria 13 mil menos 85, nós teríamos o que? 3 para 5, 2, né? 3 para 5, 2.
1 para 8, 7. Então teríamos aqui 72 mil de receita líquida, tá? Agora eu tenho que tirar o que? Agora eu tenho que tirar os meus custos de mercadoria vendida. Então meu CMV, no caso aqui, foi o que? 38 mil, tá? Esse cara aqui vai me dar o que? O meu lucro, o que? Meu lucro bruto, ó. Então meu lucro bruto seria o que aqui, ó? 8 para 12, 4. Aqui vai para 4, 34 mil, tá? A partir de agora, pessoal, são as despesas, né? Então, ó, olha aqui. Ó, então nós estamos aqui, ó. Então nós estamos aqui, ó. Então, ó, então nós estamos bem aqui, tá? Agora eu tenho que fazer uma série de despesas. O que for despesa eu vou tirar e o que for receita eu vou somar. Tá? Receita operacional e despesas operacionais. Então, ó, no nosso caso aqui, nós teríamos o que aqui? Nós teríamos de despesa, né? Ó, nós teríamos... Eu estou com uma calculadora aqui, tá, pessoal? Então nós teríamos depreciação e amortização. Então nós teríamos 2.500, despesa financeira de 2.700. Nós temos despesas com venda de 18 mil e despesas gerais, né, R$3.500. Então nós teríamos aqui, tem mais despesas, outras despesas operacionais. Então nós temos aqui mais R$4.000. Pronto, 30.300. Só que eu tenho aqui, eu tenho uma receita financeira, ó. Então, ó, como é que ficaria aqui? Então, nós teríamos o que aqui, ó? Nós teríamos aqui de despesas. Nós teríamos 30.300. Então, nós teríamos aqui 30.300, né? Só que nós temos aqui uma receita de 1.000, tá bom? Então nós temos aqui uma despesa negativa de 30 mil. Então nós teríamos o que aqui, ó? 35 mil, né? Somando 34 com 1.000, 35 mil. Nós teríamos aqui 35 mil menos 30.300. Nós teríamos 35, teríamos 4.700, né? Então teria 4.700. Então esse 4.700 é o lucro operacional, tá? Então agora estamos aqui, ó, no lucro operacional, ó. Tá? Então nós temos aqui, ó, 4.700. Então este cara aqui é o nosso lucro operacional. Como foi positivo é lucro, se fosse negativo era prejuízo operacional. Nós não temos nenhuma receita e nem despesas que não seja não operacional, nós não temos, tá? Não foi indicado nada aqui, ó, tá? Agora o que está faltando? Tá faltando aqui o meu imposto de renda, ó. Aqui tá faltando aqui o imposto de renda, ó. Meu imposto de renda é de R$12.000. Então aqui eu tenho o meu IR de R$12.000. Esse cara aqui é negativo. Fazendo esta conta aí, nós temos que o nosso
resultado do exercício, ele é negativo em R$3.000. Ou seja, a empresa ela tomou um prejuízo no mês ou no período aí, né? Tá bom, pessoal? Então é assim que nós fazemos uma DRE, montamos uma DRE. É encaixar isso daí dentro desse template, digamos assim. E quando vocês forem implementar um sistema, é isso que vocês vão ter que fazer. Então, cada item aqui, ó, é um item lançado, ó, cada depreciação, despesa financeira seria algo como contas a pagar, digamos assim, né? Contas a pagar. Uma receita, a receita bruta seria a somatória do contas a receber, porque foi venda, né? Dentro do período. Um select lá, você faz select sum, né, de vendas. Aqui você faz um select também. Então por isso que é importante vocês definirem, né, o módulo de contas a pagar, contas a receber. Existe um módulo também chamado plano de contas. O que é um plano de contas? É um módulo que você vai falar o seguinte, ó, despesa financeira é um tipo de despesa que vai subtrair. Despesa geral é um tipo de despesa que vai subtrair. Custo, mercadoria e serviço é um tipo de despesa que vai subtrair. Receitas é algo que vai adicionar. Por quê? Porque depois, na hora que começar a aparecer essas contas aqui, você sabe que o que é para subtrair e o que é para adicionar nos valores, né? E assim a gente consegue montar uma DRE em cima desse negócio aí. Tudo bem, pessoal? Pessoal, então nós terminamos a nossa aula agora e nos vemos na aula seguinte. Até breve.